Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre limites laterais. Para isso, vamos analisar um exemplo, porque a ideia dessa seção 2.2 é trabalhar os conceitos de limites, limites laterais, limites de função, limites infinitos, de forma intuitiva. Para isso, a proposta é analisar alguns exemplos. O que eu tenho aqui? Eu tenho o gráfico de uma função f, que é esse aqui em azul, e está pedindo para a gente calcular aqui no primeiro item o limite de f de x quando x tende a 2 mais, ou seja, o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita. O que isso quer dizer intuitivamente? Qual é o comportamento da função f quando x se aproxima de 2 por valores maiores do que 2? É isso que ele está te perguntando. Qual é o comportamento da função f quando x se aproxima de 2 por valores maiores do que 2? Pouco importa qual é o valor da função f no ponto x igual a 2. Não interessa. Eu quero saber o comportamento da função f quando x se aproxima de 2 por valores maiores do que 2. O mais aqui significa por valores maiores do que 2. Então, como a gente vinha fazendo nos exemplos anteriores, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho x igual a 3, aqui a imagem do 3, que é o 5.5, que você pode estar enxergando também geometricamente. Aqui está o 3 e a imagem de 3, que é o 5.5. Vou fazer esse x se aproximar de 2 agora por valores maiores do que 2. Vamos lá. Estou fazendo x se aproximar de 2 por valores maiores do que 2. E conforme você está observando, os f de x estão se aproximando de 3. Olha aqui, eu tenho x igual a 2.001, a imagem dele é 3.002. Né? A gente consegue observar isso tanto algebricamente como geometricamente. Tá? Então, o que está acontecendo? O x está se aproximando de 2 por valores maiores do que 2 e os f de x estão se aproximando de 3. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita é igual a 3. Limite de f de x quando x tende a 2 pela direita é igual a 3. Bom, seguinte, o próximo item, limite de f de x quando x tende a 2 menos. Limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Qual é o comportamento da função f quando x se aproxima de 2 por valores menores do que 2? Novamente, pouco importa o valor de f no ponto x igual a 2. Eu quero saber apenas o comportamento da função f quando x se aproxima de 2 por valores menores do que 2. Então, novamente, aqui eu tenho x igual a 1, tá vendo? X igual a 1. O f de 1 igual a 0,25, que você pode estar enxergando aqui, ó, geometricamente também. Vou fazer o x agora se aproximar de 2 por valores menores do que 2. Vamos lá. Ó, x está se aproximando de 2 por valores menores do que 2. O que a gente observa? A gente observa que os f de x estão se aproximando de 2, né? Olha, a gente observa isso algebricamente e geometricamente, né? Então, x se aproxima de 2 por valores menores do que 2, o f de x se aproxima de 2. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda é igual a 2. É igual a 2, tá? Bom, então o primeiro limite aqui deu 3, ou seja, o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita deu 3. O limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda deu 2. E qual vai ser o limite de f de x quando x tende a 2? Qual vai ser? A resposta desse item é não existe. Não existe o limite de f de x quando x tende a 2. Existe um teorema, que é esse aqui, olha, que será demonstrado mais adiante, que diz o seguinte: o limite de uma função f de x, né? O limite de uma função f de x quando x tende a A, ele existe e vale L se e somente se os laterais existirem, tá vendo aqui? Os laterais existirem e também forem iguais a L. Então, o que está acontecendo aqui? Olha, os limites laterais existem? Os limites laterais existem. Só que eles são diferentes. O primeiro vale 3 e o segundo vale 2. Então o limite de f de x quando x tende a 2 não existe. É isso que quer dizer esse teorema. Falando um pouquinho mais dessa escrita aqui, ó. Primeiro essa, limite de f de x quando x tende a pela direita igual a L. Ó, limite de f de x quando x tende a pela direita igual a L. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode tornar f de x tão próximo de L
o quanto você quiser, bastando para isso tomar x próximo de A, suficientemente próximo de A, porém maior do que A. Porque aqui ó, é A mais, é pela direita. Então, vou repetir para você. Essa escrita aqui quer dizer que você pode tornar f de x tão próximo de L o quanto você quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A, porém x maior do que A. E o que significa essa escrita? Limite de f de x quando x tende a A pela esquerda igual a L. Mesma linha de raciocínio. Significa que você pode tornar f de x tão próximo de L o quanto você quiser, bastando para isso, tomar x suficientemente próximo de A, porém x menor do que A. Tá? Então, esse teorema aqui, pessoal, nos exercícios a gente vai usar demais. Nas próximas sessões, não sei se é na sessão seguinte ou na outra, a gente vai estar demonstrando esse teorema, que realmente ele vale. Limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se e somente se limite de f de x quando x tende a A pela direita for igual ao limite de f de x quando x tende a A pela esquerda, que for igual a L. Ou seja, o limite existe se e somente se os laterais existirem e forem iguais. Tá?